Olá, meus caríssimos, minhas caríssimas, mais uma vez sejam bem-vindos ao programa da Universidade Mandobe, ou Mandobe University. É um grande prazer, mas antes de tudo, como é de nosso hábito, vamos ainda nos cumprimentar. Mandobe faz bem, é um grande prazer de nos cumprimentar, está assim. Mas se não Mandobe Mambote, a resposta, a realidade é Matondo Kwanzambi. Meus caríssimos, minhas caríssimas, na realidade hoje vamos ter uma aula muito interessante que estará relacionada à geometria, estará relacionada à matemática. Eu sei que muitas pessoas têm tido muitas dificuldades para entender a matemática. Eu sou teólogo, a minha profissão ou a minha formação específica é mesmo a teologia. E a teologia é uma ciência social que está muito longe das ciências exatas. Quando se fala das ciências exatas, vejamos a matemática, a física e outras. E eu tinha sempre brigas com os meus professores de matemática, nas humanidades, ou na escola, no ensino, no liceu, no ensino médio. Tinha sempre problemas com os meus professores de matemática, porque eu queria encontrar a aplicabilidade prática na vida, na nossa vida, do dia a dia, a implementação das regras matemáticas que nós aprendíamos. Caso, por exemplo, de π, 3,14, dos ângulos, logaritmo, que de todas essas lógicas, esses princípios me davam muita dor de cabeça, porque eu queria ver essas realidades na aplicabilidade da minha vida do dia a dia. Mas os professores sempre me diziam: "Oh, senhor Gomes, não nos complica a vida, nós aprendemos isso assim, bebemos esses conhecimentos assim, você também está a te transmitir, bebe mesmo assim, não tem problema. O mais importante é memorizar as fórmulas e aplicar as mesmas fórmulas." Eu internamente, no meu interior, ficava sempre insatisfeito, mas uma grande insatisfação. Até quando o dia que Papai Abelardo me encontrou na universidade, Simão Timbão, quando comecei a aprender Mandombe, a partir daquele momento a minha mente abriu-se e comecei a entender muitas realidades matemáticas que os meus professores não conseguiam me explicar. E através do Mandombe consegui entender a implementação ou o funcionamento de certos princípios matemáticos que existem no mundo. Então, meus caríssimos, é nessa perspectiva, dessa paixão que eu demonstrei no Mandombe, que levou Papai Abelardo a me confiar uma grande responsabilidade de poder sistematizar a epistemologia do Mandombe. E eu fiz esse trabalho durante 23 anos. E 23 anos depois, consegui ter um leque de conhecimentos, um conjunto de conhecimento volumoso que faz parte da sistematização epistemológica do Mandombe. Então, por isso, achamos melhor partilhar esses conhecimentos, porque normalmente tinha que apresentar um relatório ao meu mestre, ao meu professor, a pessoa que me confiou essa responsabilidade. Infelizmente, já não faz parte do mundo dos vivos, e dali, com o apoio da técnica do Papa Celso, que é praticamente o cérebro nesse campo, conseguimos consertar
e criar a plataforma de Mandombe University. Então, Mandombe University é uma instituição virtual, digital, acadêmica, que assume essa responsabilidade de ser o veículo de transmissão de conhecimentos que foram sistematizados durante 23 anos. A manga já está madura, é preciso partilhar essa manga, cada um receber o seu pedaço, porque nós sabemos, estamos convencidos que cada um que vai aprender Mandombe vai desencadear o processo de criatividade para vir enriquecer o mesmo conhecimento. Então, por isso, hoje vamos fazer um estudo muito interessante relacionado à matemática. Vamos falar mais da geometria descritiva. Mas vamos falar num contexto geral da geometria. Porque no primeiro capítulo, ou no primeiro assunto que nós tratamos, estamos a fazer o estudo do muro de bloco. As 3 diferentes tipos de construção de muro de bloco. O primeiro passo que nós estudamos era na perspectiva egiptológica, com base da construção das pirâmides, com os blocos, sobrepor os blocos até construir a pirâmide. E a segunda perspectiva também é egiptológica, mas é numa outra vertente, porque a origem da perspectiva geométrica também é egípcia, é dos nossos antepassados, os egípcios antigos. É essa questão que nós vamos levantar: como construir um muro de bloco com base da geometria. Então, antes de tudo, nós achamos melhor esclarecermos a questão da geometria, o conceito da geometria. Porque o Mandombe, na sua natureza, na sua essência, é um conhecimento geométrico. Então, temos que entender o que é geometria, porque a geometria vai nos acompanhar em todo o nosso processo de aquisição dos conhecimentos do Mandombe. O que é geometria? Temos a definição etimológica. A geometria é uma palavra de origem grega, mas também o latim também tem praticamente nos oferece as mesmas características morfológicas. E a palavra geometria é uma palavra composta de 2 palavras principais. Temos geo que quer dizer terra, pedaço de terra, a parcela de terra. E metria metria é o verbo medir, está relacionado à medição. Então, etimologicamente, a geometria é a arte de medir a terra. A arte de medir a terra. Antes de darmos a definição clássica, vamos ainda analisar e estudar a origem desse conceito. Como é que surgiu esse conceito de medir a terra? Por que é preciso medir a terra? Em que circunstâncias tinha que se medir a terra? Então, nós vamos voltar no Egito Antigo. No Egito Antigo, há uma expressão que tem se utilizado: o Nilo é o dom do Egito. Quer dizer, o Egito, a supremacia do Egito, o elemento fundamental que está na base da supremacia do Egito, ou vou falar da supremacia tecnológica do Egito, foi a problemática do Nilo, do rio Nilo,
O rio Nilo o rio mais comprido da África. Tem a sua fonte na área dos Grandes Lagos e a foz do rio Nilo é mesmo no Egito. Então, o que acontecia? Relativamente às estações climáticas, havia momentos o Nilo ficava cheio e havia momentos o Nilo diminuía, quer dizer, voltava no seu ninho como o rio, né? Então, o que acontecia? Geralmente, os egípcios antigos faziam agricultura ao longo do Nilo. Quer dizer, nas margens do Nilo, os agricultores praticavam agricultura de várias espécies vegetais. Agora, mas isso era só possível quando o Nilo ficava enquadrado dentro do seu ninho, dentro do seu padrão como rio. E naquele momento os egípcios, cada agricultor tinha o seu pedaço de terra, tinha a sua parcela de terra. E eles sabiam que a qualquer momento o rio Nilo podia ficar cheio e debordar, quer dizer, ultrapassar os seus limites e invadir os campos e a repartição das parcelas. E isso acontecia todos os anos. Então, quando o Nilo invadia as parcelas de cultura, as parcelas que serviam da agricultura, era questão de refazer a medição e a redistribuição das parcelas. É isso que acontecia. Por isso, aquele exercício, aquele estudo que os peritos do Egito faziam para repor as medidas das parcelas chamava-se geometria. Quer dizer, faziam um estudo através das linhas, pegavam as cordas, tricavam as cordas através de alguns pontos, de algumas referências, pontos, retas, cordas, calculavam questões às vezes de circunferências. Então tudo isso fazia parte do exercício daqueles peritos que iam à margem do rio Nilo para repor a legalidade e deixar os agricultores sem disputa, sem confusão. Eles confiavam aos técnicos que dominavam o que nós estamos a chamar de geometria. Então, nesse contexto, meus caríssimos, acabamos de analisar a relação que existe entre o conceito geometria na sua etimologia, quer dizer, geo quer dizer terra e metria quer dizer medir, ou as medições, e a sua origem. Mas agora, na realidade, de uma maneira clássica, o que é a geometria? A geometria é a parte da matemática que estuda as propriedades e medidas das figuras em plano ou em espaço. Quer dizer, temos um plano, um espaço, e a geometria vai estudar as propriedades das medidas e das figuras que vamos implementar no nosso espaço ou no nosso plano.
essa explicação, essa parte da matemática chama-se a geometria descritiva. E a natureza do mandombe é realmente a geometria descritiva. Quem está a escrever mandombe está a aplicar a geometria descritiva. Então, por natureza, quem aprende mandombe está a aplicar automaticamente e rigorosamente o que nós estamos a chamar de geometria descritiva. Então, imaginemos uma criança que está a aprender mandombe com a idade, por exemplo, de 10 anos. Automaticamente uma criança muito avançada no que diz respeito à geometria descritiva. Na escola ele já não terá muitos problemas, muitas dificuldades, mesmo para entender certos conceitos complexos da matemática. O mandombe em si, como geometria descritiva, vai lhe ajudar para poder entender rapidamente, porque está na alma dele. Ele pratica o mandombe, vive o mandombe, quer dizer, vive a geometria descritiva e não terá dificuldades, porque são realidades que ele entende, que a sua alma entende. Não é como o meu professor naquela altura me dizia, o Sr. Gomes engole essas fórmulas assim, sem, portanto, querer saber como é que isso funciona, por que funciona. Não, é só questão de engolir, nós também aprendemos assim. Em mandombe não. Em mandombe a pessoa deve entender o que ele está a fazer. Então, a geometria descritiva é muito fundamental. É a geometria descritiva que nos ajuda para podermos transcrever os caracteres do mandombe na nossa folha, no nosso caderno. Aquilo que vamos fazer, a prática que vamos fazer é a geometria descritiva. Então, hoje vamos começar o nosso estudo do mandombe com a geometria descritiva através do muro de bloco. Então, com isso, meus caríssimos, vamos analisar a lógica geométrica do muro de bloco. Como é que nós podemos transcrever ou fazer um muro de bloco com a lógica geométrica? Como é que podemos erguer um muro de bloco? Bem, esse exercício vou-vos recomendar de ter um caderno quadriculado. Um caderno assim, como o meu, com esses quadradinhos. Vai ser muito importante, porque a partir desses quadrados nós já teremos referências para podermos seguir os passos da construção do muro de bloco na lógica geométrica. E por outro lado, vamos proceder na aplicação da lógica geométrica da construção do muro de bloco. Essa lógica geométrica do muro de blocos consiste em traçar linhas horizontais e verticais num plano, formando e organizando as parcelas em blocos. Quer dizer, teremos linhas horizontais e linhas verticais para formar e organizar parcelas num plano, ou parcelas em blocos, mas num plano, que é com papel mesmo, com desenho. Agora, vamos, para praticarmos, temos aqui um problema. Vamos resolver um problema. Suponhamos que os nossos antepassados do Egito deixaram perder todos os conhecimentos. E agora nós estamos, neste preciso momento, na mesma situação em que os nossos antepassados se encontravam, os egípcios.
se encontravam. O rio Zaire desbordou e está toda hora a mexer nos limites das parcelas que determinamos. O que vamos fazer? Agora, temos aqui um problema e esse problema vamos ter que resolver. Vou ler o problema. Considerando um campo que pretendemos distribuir a 18 pessoas, sabendo que 14 pessoas terão parcelas retangulares iguais, 14 parcelas iguais, parcelas retangulares iguais, e 4 pessoas terão parcelas quadradas iguais, sendo a metade ou sendo metades das parcelas retangulares. Use a orientação que estamos a dar aqui, use a lógica geométrica do muro de bloco para resolver este problema. Bom, literalmente, vamos dizer que é um problema muito difícil. Nós temos 18 pessoas que devem receber parcelas retangulares. 18 pessoas. Não, 18 pessoas num contexto geral, que devem receber parcelas. Mas, desses 18 pessoas, temos 14 pessoas que devem receber parcelas retangulares, iguais, 14. E 4 pessoas devem receber parcelas quadradas, mas iguais. Então, é preciso fazermos uma traçagem. Tem que se fazer a traçagem. Então, os instrumentos que vamos utilizar, temos que ter uma fita, temos que ter cordas e temos que ter paus de referências. Então, no contexto agora do caderno, porque vamos ter que utilizar a folha, vamos utilizar a folha como nosso plano, vamos dizer a folha como nosso espaço. Esse é o nosso espaço e com base desse espaço vamos ter que fazer a traçagem para deixar todo mundo satisfeito, porque o conhecimento é para ajudar a sociedade a encontrar soluções certas, para não criar confusão no meio da sociedade. Quando há confusão numa sociedade, isso quer dizer que o conhecimento não está ao serviço da comunidade. Então, nesse contexto, temos esse problema. Como é que vamos resolver esse problema? Vamos utilizar essa parte superior para podermos resolver o nosso problema. Então, nós temos passos que vamos ter que seguir. Esses passos, o primeiro passo que devemos marcar é o passo que está relacionado à traçagem de linhas horizontais. Vamos ainda traçar linhas horizontais. Como ainda não fizemos o estudo da matemática, dos números, das medidas, então não vamos falar em termos de medição, mas vamos só falar em termos de linhas. Então temos linhas. Nesse contexto, como são 18 pessoas que temos que repartir, mas nos disseram que temos que utilizar a lógica geométrica do muro de bloco. Então vamos ter que traçar 5 linhas iguais, 5 linhas horizontais iguais. Então aqui temos a segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta linha. Ok, temos
as 5 linhas. Com essas 5 linhas, o segundo passo a seguir é de fazer a marcação dos pontos simples. A marcação dos pontos simples consiste em colocar, vamos colocar 5 pontos na primeira linha, 5 pontos que vão nos ajudar para podermos apontar a nossa corda e esticar para começarmos a nossa medição da Terra. Então, vamos pôr 5 pontos, mas esses pontos devem se colocar de uma maneira equitável, quer dizer, deve ter o mesmo distanciamento. Então, aqui mais ou menos, vamos pôr aqui, não sei se vai dar 1, 2, 3, mais ou menos assim. E, se bem que não está, mas esses pontos devem se posicionar em lugares, quer dizer, o distanciamento tem que ser igual. Se aqui é 5 centímetros, em todos os sítios também tem que ser 5 centímetros. Bom, aqui eu não estou a utilizar o rigor da geometria, porque não tenho fita, não tenho instrumentos de medição. Agora, depois dessa marcação, eu tenho que aplicar, tenho que fazer a traçagem ou a marcação dos mesmos pontos, mas na segunda linha. Assim, vamos ter isso, ok. Então, temos na primeira linha os 5 pontos, na segunda linha também 5 pontos. Então, vamos juntar, vamos fazer a repartição das parcelas, juntando os pontos. Aqui temos a repartição feita. Ok. É isso. Assim terminamos a repartição das primeiras parcelas. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. 5 parcelas. Ok. 1, 2, 3, 4. Para nossa de preferência, exatamente, isso sobrou, tem que ser assim. Exatamente. 4. Certo. Ok. Então, como não estou a utilizar a fita, então temos 4 blocos, ou 4 parcelas. Esses são parcelas, quer dizer, 1, 2, 3 e 4. 4 parcelas. Depois, já marcamos os primeiros pontos na linha inferior, quer dizer, nessa linha inferior, vamos ter que marcar pontos estrelas. Aqui marcamos pontos simples, agora vamos marcar pontos estrelas. O ponto estrela é que se coloca entre 2 pontos simples. Aqui temos o ponto simples, no meio, quer dizer, a metade do distanciamento do ponto simples, dos 2 pontos simples, no meio mesmo, vamos colocar o ponto estrela. Ok. E aqui também vamos fazer a mesma coisa, ponto estrela e ponto estrela. Agora, depois de marcarmos o ponto estrela, vamos outra vez
descer na terceira linha, e na terceira linha vamos ainda marcar os pontos simples. Quer dizer, os pontos simples temos 1, 2, 3, 4 e 5. Depois de identificarmos os pontos simples, vamos agora colocar os pontos estrelas. Ponto estrela é o ponto que se coloca no meio do distanciamento de dois pontos simples. Que é aqui, aqui e aqui. Agora, nessa segunda linha, em vez de fazermos a nossa traçagem das linhas horizontais para definirmos já as parcelas, vamos fazer a ligação. A nossa corda aqui, vamos colocar a nossa corda ligando verticalmente os pontos estrelas. Nesse contexto assim, ponto estrela, assim, assim e assim. Ok, pronto. Já temos a primeira parte da distribuição das nossas parcelas. Aqui já temos quatro parcelas, mais esses que nós dividimos, teremos 5, 6 e 7. Agora, vamos continuar o nosso estudo, a nossa tarefa para resolver o problema do povo. O que vamos fazer? Descemos na terceira linha. Aqui na terceira linha, vamos marcar os pontos simples sempre, e depois vamos marcar os pontos estrelas. Sempre vamos marcar os pontos estrelas, porque são pontos de referências. Agora, só que aqui não vamos utilizar os pontos estrelas, mas vamos utilizar a junção dos pontos simples, porque o problema nos orientou para usarmos a lógica geométrica do muro de bloco para resolver esse problema. Então, vamos juntar os pontos simples aqui, ponto simples, sim, ponto simples e ponto simples. Ok, pronto, já temos a segunda organização, já temos 7 parcelas que já organizamos, e mais essa organização que fizemos, já temos 8, 9, 10 e 11. Já temos 11 parcelas organizadas. Para terminarmos, já temos os pontos estrelas e os pontos simples. Agora, aqui na última linha, vamos colocar sempre os pontos simples como referência. Pontos simples, exatamente, e vamos anexar os pontos estrelas. Pontos estrelas são esses pontos que ficam sempre no meio, ficam sempre centralizados no meio do espaço que separa dois pontos simples. Então, nesse contexto, vamos juntar verticalmente esses pontos estrelas. Ok, pronto, já está pronto. Temos a última organização, repartição das parcelas que nós tivemos. Quer dizer, 11, temos 12, 13 e 14. Aqui, no nosso problema, já nos avisaram que há 14 pessoas que tinham que ter
parcelas retangulares iguais, o primeiro problema está resolvido. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 14, já temos 14 parcelas. Mas o problema ainda não está resolvido, porque é preciso também ver a questão de 4 pessoas que terão parcelas quadradas iguais, mas que representam a metade das parcelas retangulares. Então, é assim que vamos agora vamos ver os passos que ficou. Temos aqui ao lado de 5, para melhor representar, ao lado do 5, temos, melhor pegar o vermelho, ok, vamos representar isso com o vermelho. Fechamos aqui conseguimos o primeiro quadrado, a parcela quadrada, vai ser 1C. Aqui também vamos fechar, já temos o segundo quadrado, e aqui temos o terceiro quadrado, vamos fechar também, e aqui teremos o 4 quadrado. Pronto, daqui conseguimos resolver o nosso problema, os passos que nos deram, conseguimos satisfazer 18 pessoas, 14 pessoas com quadrados retangulares e 4 pessoas com parcelas retangulares e 4 pessoas com parcelas quadradas. O nosso problema está resolvido e aplicamos a lógica geométrica do muro de Bloch. Então, essa é a lógica que depois vai se transferir na perspectiva do Mandombe. Essa lógica vai se enquadrar na geometria descritiva de Mandombe. E essa geometria descritiva do Mandombe que vai nos ajudar para fazermos o urbanismo, mas na realidade do Mandombe. Esses são os conhecimentos do urbanismo que vamos estudar no nível avançado, passando primeiro o desenvolvimento dessas combinações no intermediário, porque no intermediário vamos estudar o Kimbangula, e depois do Kimbangula iremos passar no estudo específico do sistema da organização habitacional, que nós chamamos de Tungambanza. Tungambanza é praticamente o conjunto de três disciplinas fundamentais: Tunga 01, Tunga 02, Tunga 03. Temos o Tunga 01 é praticamente o urbanismo, Tunga 02, urbanismo, que vai nos ajudar, que vamos implementar com o apoio da geometria descritiva, num plano. E temos o Tunga 02, Tunga 02 é a arquitetura Mandombe, que nos dá a possibilidade de fazermos a concepção de casas, concepção de edifícios, mas com a lógica do Mandombe. E depois temos a construção Mandombe, a tecnologia de construção Mandombe, que é também um outro campo bem desenvolvido. Então, é essa lógica que vamos encontrar no estudo de Tungambanza. Tungambanza é essa área que nós vamos encontrar lá em frente. Por isso, quem não seguir os passos do Mandombe, conforme estamos a transmitir os conhecimentos, quem queimar as etapas,
vai ter dificuldades onde iremos. Então, por isso, eu vou vos pedir para ter muita paciência. Por exemplo, esse exercício em casa, tem que ouvir, assistir e começar a fazer. Começar a fazer para ter a habilidade de dominar essas realidades. Então, para hoje, é isso que nós queríamos transmitir. A nossa aula de hoje, falamos de muita geometria e o nosso dia a dia agora vai ser mesmo vai estar mesmo em volta da geometria. A geometria descritiva que inaugurou praticamente a nossa aula de prática de Mandombe. Para hoje terminamos assim, bom estudo, espero que a aula foi interessante e na próxima vez iremos estudar a perspectiva de Mandombe sobre o Morro de Bloco. Muito obrigado, até a próxima.